E vamos de botânica, um dos assuntos mais cobrados e também mais temidos nos vestibulares. Essa questão da FUVEST explora a botânica, fisiologia vegetal, morfologia vegetal. Precisamos saber, olha o enunciado, analise o esquema e as estruturas X, Y e Z da planta para completar a frase a seguir. A representação de uma plantinha, depois o zoom de uma célula vegetal, abaixo disso uma outra representação mostrando uma outra estrutura, com as seguintes informações: às 14 horas de um dia ensolarado, em condições hídricas ótimas, a estrutura identificada por 1 encontra-se 2, possibilitando a absorção de água do solo e entrada de CO2, que é utilizado pela estrutura representada por 3 para a realização da fotossíntese. Abaixo disso, as lacunas 1, 2 e 3 podem ser preenchidas corretamente por. Galera, nós temos que identificar essas estruturas X, Y e Z e, é claro, relacionar com as informações apresentadas no texto. No enunciado consta às 14 horas de um dia ensolarado, em condições hídricas ótimas. O que isso significa? Tem água disponível, o dia está ensolarado, teremos a fotossíntese a todo vapor, teremos a absorção de água também das raízes até chegar nas folhas. O que são essas estruturas que ele passou para a gente ali na representação acima? Precisamos saber. O X é o vacúolo hídrico, organela responsável pelo armazenamento de água. O Y representa cloroplasto e o Z é o famoso estômato. Temos que lembrar que a estrutura estômato, que se localiza principalmente na parte de baixo das folhas, na face abaxial das folhas, é uma estrutura muito importante responsável pela transpiração e por trocas gasosas. Isso significa que, se tem água disponível para a planta, os estômatos tendem a abrir. O ostíolo, que é a aberturinha no meio do estômato, tende a ficar aberto. Isso possibilita o quê? Transpiração e trocas gasosas com a atmosfera, captura de CO2, o gás carbônico, e liberação de oxigênio, ou seja, uma estrutura importantíssima para a fotossíntese. De acordo com o texto que ele passou ali em cima, às 14 horas de um dia ensolarado em condições hídricas ótimas, a estrutura identificada por 1 encontra-se 2, o que faz sentido pra gente na tabelinha ali, ó, das alternativas. Galera, a estrutura identificada por 1 seria o Z, e encontra-se o quê? Aberta, porque tem bastante água, está um dia ensolarado. Ele continua possibilitando a absorção de água do solo e entrada de CO2, que é utilizada pela estrutura representada por Y para a realização da fotossíntese. O Y é o cloroplasto. Então, essas condições possibilitam uma excelente fotossíntese. Se os recursos hídricos são escassos, a tendência é o quê? O estômato se fechar para economizar água. E isso vai interferir na taxa de fotossíntese, ou seja, a captura de CO2 e não tendo a liberação de oxigênio, que é resultado aí da fotossíntese, é um dos produtos da fotossíntese. As demais alternativas, a alternativa B, ele fala do estômato fechado, não faz sentido em relação às condições que foram passadas pra gente ali no enunciado. A alternativa C, ele relaciona o Y, que é o cloroplasto, a estrutura 1 identificada por cloroplasto encontra-se vazia, não faz sentido. A alternativa D, ele fala do X, do vacúolo, cheio, ó, então a estrutura identificada por 1, vacúolo, encontra-se 2, cheio, possibilitando a absorção de água do solo, não faz sentido, tá pessoal? E a entrada de CO2, isso não está relacionado com o vacúolo hídrico, que tem a função de armazenamento de água. E a alternativa E, novamente, ele relaciona a lacuna 1 com a estrutura X, que é o vacúolo hídrico, não faz sentido, falando do vacúolo hídrico estar vazio, não condiz com o que foi passado ali pra gente, e a lacuna 3 ele relaciona com o Y, que é o cloroplasto, aí sim faz sentido, mas aí a gente já descarta as lacunas 1 e 2 da tabelinha. A alternativa correta, então, é a A. Comenta aí se você acertou essa questão, se está entendendo tudo sobre botânica, se tem alguma dúvida, encaminha esse vídeo para aquele amigo, aquela amiga que está precisando aprender um pouquinho sobre botânica. Abraços e até a próxima!